fluindo. Pronto, já estamos no evento. Eu peguei essa parte de direção defensiva. O que eu fiz? Eu juntei tudo, porque tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, nananana. Mas como são 16, aí a próxima, que é direção de novo, aí eu vou dar um simulado, né? Vai ser um simulado só de direção. Aí para ter base para a gente responder esse simulado, eu vou pegar esses slides que ele tem todas as... Como é que fala? O que é visto aí, né? As perguntas e respostas, esses trem. Então esse aqui dá uma base para a gente conseguir responder. Então, direção defensiva, vocês marcam aí nos seus livros uma bolinha de direção defensiva. Qual aula que eu vou marcar? Desde que seja a bolinha de direção defensiva aí, ó, tá valendo. Pode colorir uma bolinha de direção aí. Né? Então nós estamos aprendendo aqui, ó, desde cedo, de tarde, de noite, nós falamos direção defensiva. Né? Falando aqui o seguinte, que isso cai na prova, né? Eles perguntam o que é direção defensiva. Fala que é o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo de prevenir ou minimizar acidentes, né, e suas consequências. Aí fala aqui que o motorista defensivo ele abre mão do seu direito no trânsito de modo a priorizar a segurança, o bem-estar, né, e a vida. Tem um capítulo que a gente estuda sobre o negócio de preferência, não tem um negócio desse? Quem está vindo à direita tem preferência? Mas olhando pelo lado da direção defensiva, às vezes você vai ter o direito de passagem, mas você vai pensar assim, não, na velocidade que ele está vindo ali, ó, ele está com um cara que vai parar para mim não, né? Então eu vou preferir parar e deixar ele passar. É o que entra aqui, ó, né? O motorista defensivo ele abre mão do seu direito no trânsito, né, de modo a priorizar a segurança, o bem-estar, né, e a vida. Rotatória, né, a gente fala no caso de uma rotatória, a preferência do veículo que está na rotatória, mas vai acontecer de você dentro da rotatória você ter que frear pro cara aí. Ele tá vindo igual um doco de lá, né? Dirigir para você pros outros, né? Dirigir para vocês. O sinal tá verde, mas mesmo assim dá uma reduzidinha, olha para ver se realmente dá para passar, né? É igual a gente como pedestre mesmo, né? Não é porque é faixa, você pensar que é faixa, né? Vai, você tem que olhar, né? Não pode confiar nesse trem não. Então fala que a formação do condutor, a pessoa teria que ter esse que, né, que fala que característica de um condutor defensivo: educado, gentil, cortês, conhecer e respeitar seus direitos e deveres, né, preferir a segurança do que a razão, que nós estamos falando aqui, né, preferir a segurança do que a razão, geralmente é um bom cidadão, né, respeitar as leis de trânsito, ser prudente, sensato e amigo, né, a pessoa ela sabe que ela teria que ser assim, mas nem sempre dá, né, para a pessoa seguir, né, essas normas direitinho. Aí isso aqui cai na prova, falando que a direção defensiva é dividida em duas partes: preventiva e corretiva. Eu tenho que usar qual? A preventiva. O que é direção preventiva? É aquela que a pessoa antecipa o risco, né? Eu já estou imaginando que aquilo pode acontecer e já estou preparado para agir. Aqui, ó, eu não antecipei o risco, então nesse caso eu posso ser surpreendido, né, com alguma situação ali no trânsito. Aqui vai baixo o risco, porque eu já estou antecipando, aqui o risco é maior, exige pouca habilidade, aqui eu tenho que ter muito domínio do veículo, vou precisar de repente frear, desviar de uma hora, né, de um lado para o outro, tem que ter muita atenção. O recomendável, né, e aqui não é recomendável. Então quando vem falando lá na prova, a direção defensiva é dividida em duas partes: preventiva e corretiva. Eu tenho que usar a preventiva, né, naquela no qual a pessoa antecipa a situação de risco, né, é o aconselhável certo de usar. Fundamentos da direção defensiva, isso também cai na prova montoeira de vez, né, tá até aqui de vermelho aqui, ó, pra gente gravar, ficou aí CHAPD, né, se você olhar de baixo para cima, informou aí CHAPD, que a pessoa tem que ter conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão, né? Eu preciso ter conhecimento das leis de trânsito, das regras,
ter domínio sobre o veículo, por isso que tem as aulas práticas, né, para a pessoa ter domínio do veículo ali, né? Atenção difusa é aquela atenção que eu estou olhando para frente, mas eu sei tudo que está acontecendo à minha volta, né? A minha visão está difundindo tudo aqui à minha volta, né? Atenção difusa. Previsão, que nós acabamos de falar, que a direção defensiva é dividida em duas partes, né? Preventiva e corretiva. Eu tenho que usar a preventiva, né? O certo é essa aí. Aí eu falei que ele ia vir, então indecisão, né? A indecisão causa acidente, né? A pessoa não consegue, né? Então a indecisão, né? Então tem que ter conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão, né? Vocês guardam isso aí, né? Os fundamentos aqui da direção defensiva. Não está aí falando, explica para ele, né? Conhecimento, habilidade, atenção, decisão, 13, né? E habilidade, né? Os fundamentos da direção defensiva. Isso aqui também cai a zóio, automatismo, né? Coisa que a gente faz na direção que é automático, de tanto você fazer aquilo ali, ó. Quando eu paro a moto, qual pé que eu ponho no chão primeiro? Esquerdo, né? Esse aí é o pé, que é o direito é o pé do freio, né? Tem que estar no freio aqui. Então parei a moto, pé esquerdo no chão, né? O direito é o do freio. Então automatismo que fala que são ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária, e faz sem perceber, né? Que de tanto que ele repete aquilo, né, vira costume. Então tem correto e incorreto. Então aqui o posicionamento das mãos do volante, né, na prova também pergunta, imaginando o ponteiro do relógio no horário de 9h15 ou 10h10, né? Correto posicionamento, posição aqui, utilização dos pedais, quer dizer, pé direito no caso do carro acelera e freio, pé esquerdo é o pé da embreagem, né? E postura na hora de dirigir. Incorreto é que permanecer com a mão fora do volante. E tem dois casos que eu posso dirigir com apenas uma das mãos, que é mudar a marcha e fazer sinal de braço, né? Só nesses dois casos. Descansar o pé no pedal da embreagem também é automatismo incorreto, né? Mania que a pessoa adquire, também está errado. Debrear ao início da parada, toda vez que eu for parar é freio e embreagem, né? Não pode embreagem e depois freio não. Primeiro você pisa no freio, depois a embreagem. Mas se eu acostumar embreagem e freio, isso vai ficar automático, né? Vai virar um automatismo incorreto, né? Então para a prova eu tenho que saber o que é automatismo. Aí está aqui, ó. São ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária, porque de tanto ele fazer aquilo ali, né, acaba criando aquele costume. Então, posicionamento das mãos no volante, correta utilização dos pedais, né, postura certa ao dirigir. E os equipamentos de segurança relacionados à direção defensiva. Então tem aqui o encosto de cabeça, ele evita o que? O efeito chicote. O que é esse efeito chicote? É o movimento que a cabeça faz para trás aqui, ó, né? Então isso pode afetar a parte da cervical. Tem que ter o encosto de cabeça para proteger a cervical, evitar o efeito chicote. O encosto de cabeça ele é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, né? Todo mundo tem que estar com encosto de cabeça, tem que ter no carro, né? Encosto. O airbag protege o que? Fala aqui que protege o tórax e o rosto. Se perguntar sobre cinto de segurança, qual que é o mais eficiente? É o de 3 pontos. O que é o retrátil? O retrátil é aquele que você puxa ele volta. Ele vem aqui e volta, ele é retrátil. É o de 3 pontos retrátil, mas esse retrátil aqui eles nem põem na prova. Eles vêm lá, qual o cinto de segurança o mais eficiente? É o de 3 pontos. Aí fala aqui que grávida também tem que estar de cinto. Dirigir sem cinto é infração de natureza grave. Se é grave, são quantos pontos? 5. Então tem que estar todo mundo de cinto bonitinho. Esse trem que também chove de cair na prova, eu tenho que diferenciar
o que é imperícia, o que é imprudência, o que é negligência. Imperícia é falta de habilidade, né? Falta de domínio no veículo ali, por isso que tem as aulas práticas, né? Então a pessoa tem que ter perícia, tem que ter domínio do veículo, né? Aquele acidente que você fala assim, não tem lógica não, como que a pessoa errou a curvinha boba daquela ali e bateu. Aí você vai ver porque a pessoa não tem prática, não tem costume de dirigir, né? Parou no morro lá, na hora de fazer um controle, o carro voltou, né? Isso aí é falta de habilidade, imperícia acontece. Imprudência está relacionada a desrespeito às leis de trânsito. Toda vez que você falar assim, não, isso aqui dá multa, então foi imprudência da pessoa. Dirigir sob efeito de álcool, a pessoa está sendo imprudente. Ultrapassar em faixa contínua, imprudente. Passar no sinal vermelho, imprudente. Então a imprudência é só você pensar assim, se eu fizer isso aqui dá multa, então é imprudência da pessoa, né? Desrespeito às normas. E negligência é quando eu sei que eu não tenho condições de fazer aquilo, eu cismo em fazer assim mesmo, né? Eu estou sendo negligente aqui, ó. Então falta de habilidade, né? Treinamento, domínio e perícia. Imprudência, ato inseguro praticado pelo condutor, né? A pessoa está sendo imprudente. E negligência, indiferença do condutor diante de uma condição adversa, independente para ele se está de dia, se está de noite, se está chovendo, se está com sol, ele mantém a mesma velocidade. Isso para ele é indiferente, né? Então essa pessoa está sendo negligente. Então vocês copiem e colam isso aí, ó. Imperícia, imprudência, negligência. Isso aqui cai falando assim, ó. Como é chamada, deixa eu só voltar aqui. Então, imperícia, imprudência, negligência, falta de habilidade, imperícia, atitude insegura do condutor na direção e imprudência. Tá nem aí para a situação da via, chovendo, e a pessoa mesmo assim ela não reduz a velocidade, ela está sendo negligente. Ergonomia, isso aqui já veio essa questão na prova assim, como é chamada a ciência que estuda a relação entre homem e máquina, visando o conforto, a segurança e o bem-estar dos ocupantes, né? Então é chamada aqui de ergonomia. Eles colocam lá simetria, geometria, né? Economia, né? Então é ergonomia. É que a ciência que estuda a relação homem-máquina, ergonomia, mas dá para confundir, pô. Ergonomia, então é a ciência que estuda a relação entre homem e máquina, que o objetivo é oferecer maior conforto e segurança aos usuários. Aqui fala que o motorista tem que tomar cuidado com essa facilidade subjetiva, não descuidando-se da atenção e conduta correta ao dirigir. Então a pessoa pensa assim, o carro tem freio ABS, tem airbag, tem sensor de ré, tem tudo quanto há, né? Mas mesmo assim eu tenho que ter a atenção, não pensar assim, o carro tem ABS mesmo, tem freio airbag mesmo, então não se preocupar não, tem que estar atento. O airbag e o freio ABS, eles são equipamentos obrigatórios, né? Isso também quando vem na prova, falando lá dos equipamentos obrigatórios, airbag, freio ABS é obrigatório. A capacidade de atrito dos pneus com o solo é chamado de quê? Aderência. Também aparece isso na prova. Capacidade de atrito do pneu com o pavimento, né? Aderência. A aderência está diretamente ligada a quê? Calibragem correta dos pneus. Se o carro tiver, moto tiver com pneu ruim, não adianta eu pensar em aderência, não, né? Não, a moto pneu careca, carro pneu careca, eu estou preocupado em aderência? Tem não, né? Então tem que prestar atenção aqui nos frisos do pneu aqui, ó, é pelo menos 1,6 milímetros, né, a profundidade dos frisos do pneu. Isso aí ajuda tanto na pista seca quanto na pista molhada, né, porque ele funciona aí jogando essa água para fora, né, esses frisos aí onde a água passa e é escoada a água aqui.
Então, quando fala sulcos do pneu, são esses risquinhos que tem aqui, ó, sulcos do pneu, frisos, né, do pneu. São esses frisos aqui, ó. Tem que ter pelo menos 1,6 milímetros a profundidade dos frisos do pneu. Isso aqui também cai a zóia em prova, né? Como é chamado, vem falando lá, um fenômeno que acontece quando os pneus perdem o atrito com o asfalto, andando sobre uma lâmina de água. Pode vir lá aquaplanagem ou hidroplanagem, que é a mesma coisa, Então, a perda total de aderência dos pneus com o pavimento devido a uma fina camada de água formada entre a pista e os pneus. Aí, se me perguntar, no caso da aquaplanagem, o que eu tenho que fazer? Reduzir a marcha, virar levemente a direção. O que eu não posso fazer? Frear e nem virar bruscamente a direção. Na água, se você frear, não adianta nada não, porque o que para o veículo é o atrito do pneu com o solo, com o asfalto. O pneu está patinando na água ali, ó, você vai pisar no freio e vai continuar indo. Então, para a prova, vocês gravam isso aqui, ó. A perda total de aderência dos pneus com o pavimento devido a uma fina camada de água formada entre a pista e os pneus é chamado de aquaplanagem ou hidroplanagem. O que eu tenho que fazer? Que é reduzir a marcha, virar levemente a direção, não posso pisar no freio e nem fazer movimento brusco com a direção. Transferência de massa, o que é isso? Aqui, ó, consiste na sobrecarga de peso no eixo traseiro ou dianteiro, né? Quando você freia, o peso vai para frente ou para trás? Frente. Se frear, você vai para frente, né? E se acelerar, você vai para trás, né? Então aqui, ó, consiste, né, que eixo traseiro e dianteiro em razão da aceleração ou desaceleração, frenagem do veículo. Esse trem aqui é meio enjoadinho de guardar. Cadê esse nome aqui, ó? Subesterçante, sobreesterçante. Esse trem aqui tem que ficar atento com isso. Sub é quando eu acelero, né? Eu tô em aceleração, a frente está mais leve. Essa parte que fala sobre sub e sobre, vamos achar essa página aqui, página 7 e 8. Tem aí sub e sobre, né? Então, subesterçante e sobreesterçante. É transferência de massa. O sub é acelerando, o sobre é freando. Quando você acelera, a frente fica mais leve, aí é sub. Quando você freia, a frente abaixa, a traseira mais leve, sobre, né? Aí na 7 e 8 aí tem um carrinho baixando e o outro levantando. Então isso aqui a gente percebe quando está numa curva. 78, né? Quando está numa curva que você percebe essa falta de estabilidade aqui do veículo. Então aqui, ó, subesterçante, aceleração, o peso está no eixo traseiro, ele desgarra a frente, joga para fora da curva. Quando o veículo entra na curva, ele é puxado para fora, recebe o nome de força centrífuga, que é para fora. Agora aqui a pessoa viu que está na curva, que ele não vai dar conta de fazer a curva, pisa no freio, ela desacelera muito rápido, o peso concentra no eixo dianteiro, é o peso na frente. A traseira desgarra, ele puxa para dentro da curva, centrípeta. Centrífuga quando o carro passou para fora, puxado para fora. Centrípeta para dentro. Fuga, né? Fora. Centrípeta para dentro. Condições adversas. Se pedir na prova o que é uma condição adversa, fala aqui, ó, que são situações encontradas ao dirigirmos que podem nos proporcionar risco. Então são seis aqui, ó, as condições adversas: luz, tempo, via, né, pista, trânsito, veículo, condutor,
Aí lembrar, ó, que 90% dos acidentes ocorrem por falha humana. Vamos passar em uma por uma das condições adversas aqui, ó. Condição adversa de luz, né? Ocorre em situações de excesso ou falta de iluminação. No caso do farol alto, na prova já perguntou isso aí, o que fazer? Eu vou desviar o olhar para o canto direito da pista, olhar para aquela linha branca do acostamento, né? Não vou olhar diretamente no facho de luz, não. Vou olhar para aquela linha branca ali do acostamento. No caso do sol, baixar aquela pala aqui, ó, né, de proteção contra o sol. Penumbra, o que é isso? Então fala aqui, a luz, o excesso atrapalha, a falta também atrapalha. Penumbra, situação de pouca luminosidade, né? Então, onde não tem iluminação pública é farol alto, com iluminação pública farol baixo. Então, condição adversa de luz, né, excesso de luz no olho do condutor. No caso do farol, olhar para o bordo direito da pista. No caso do sol, quebra-sol aqui. Condição adversa do tempo, clima. Essa placa aqui, ó, eu sou doido para saber como é que chama essa placa. Que placa é essa, hein? Vento lateral. Placa A44, ocorrência de ventos laterais. Né? Então, o que seria condições adversas do clima, do tempo? Chuva, ventos, calor, frio, neblina, cerração, né? Tem a ver com o tempo, o clima. Todos esses casos aqui, ó, diminuir a velocidade, redobrar a atenção. Neblina, cerração, já aconteceu de na prova eles colocarem lá para o condutor, além de reduzir a velocidade, ligar o pisca-alerta. Pisca-alerta é só com o veículo imobilizado, né? Eu não vou transitar com o pisca-alerta ligado, não. Então, neblina, cerração, farol baixo, redobrar a atenção, mas não ligo o pisca-alerta, não. Então, chuva, vento, calor, tudo aqui é a situação do clima. Condição adversa da via, da pista. Vegetação na pista, isso aqui encobre uma placa, tem a placa aqui, ó, essa aqui é pista escorregadia, né? Então ele está avisando aqui de uma pista escorregadia. Condição adversa da pista, falta de acostamento, né? Buracos, problema de engenharia, né? Uma pista, um lugar que tem muito estreita, sem sinalização direita, torna-se condição adversa da via, pista. Condição adversa do trânsito, eu vou lembrar, é alguma coisa que está dificultando eu dirigir, tem a ver com trânsito. Congestionamento, que é engarrafamento, né, atrapalha. Aglomeração de pedestres no meio da rua. Intensidade de veículos pesados. Veículos pesados são os veículos longos, né, veículos de grande porte. Isso aí também atrapalha bastante, faz com que o trânsito fique lento. Então essas são as condições adversas do trânsito. Qual que deve ser o meu comportamento aqui? Reduzir velocidade, redobrar a atenção. Esses congestionamentos acontecem com mais frequência, né? Fala em horários de pico. Horários de pico é o horário que o trânsito está mais denso, né? Está todo mundo tenso, querendo chegar em casa ali. Então tem mais trânsito e ele está mais lento, né? São nos horários de pico que acontece isso. Condição adversa do veículo, é alguma coisa que está atrapalhando dirigir, tem a ver com o veículo. Má conservação, né? Um farol ali queimado, uma seta, um pneu ruim. Acomodação inadequada de cargas, né? Uma carga mal amarrada, né? Uma carga mal distribuída sobre o veículo. Passageiros alterados ou inquietos, isso também tira a concentração, né, do condutor. Aí fala aqui, ó, lembre-se que o condutor é responsável pela segurança dos ocupantes do veículo, portanto mantenha a ordem, né? Então o condutor que é responsável
pessoal que está dentro do carro ali. Má conservação, acomodação inadequada de cargas, passageiros alterados ou inquietos. E aqui condição adversa do condutor, que seria que sono, fadiga, cansaço, preocupação, nervosismo, ansiedade, eufórico, embriagado, uso de drogas. Isso tudo aqui vai envolver ou na parte física ou na parte emocional do condutor, entendeu? Então a pessoa tem que estar concentrada, na direção do veículo. Então não pode estar com sono, não pode estar com o corpo ali cansado, preocupado. Então tem que estar concentrado, na direção do veículo ali. Teve uma questão que falava assim: se a pessoa estiver na direção do veículo e começar a perceber falhas na atenção dela, começar a ficar com sono, o que ela tem que fazer? Diminuir a velocidade, procurar um local seguro, estacionar o veículo, descer, caminhar lá, não continuar dirigindo não. Então, condições adversas do condutor. Agora vem aqui, tipo de colisões com o veículo da frente. Então pede para manter a distância de segmentos. Aqui também cai muitas vezes na prova. Vem perguntando qual que é a distância de segmento. É conhecido como a regra dos 2 segundos. Eu tenho que estar 2 segundos mais lento que o veículo da minha frente. Que observar o trânsito à frente do veículo que o precede, ficar atento aos sinais emitidos pelo veículo da frente. Então tem que manter a distância. Aí fala aqui como que eu calculo essa distância. Eu vou procurar um ponto de referência. O cara do carro azul aqui, ele olhou a árvore e está pensando o seguinte: quando esse carro da minha frente passar pela árvore, eu vou falar assim 1001, 1002, ou então 51, 52. Quando ele estiver contando 51, 52, o carro dele aqui, tem que estar antes da árvore. Se na hora que o carro amarelo aqui passar, o azul contar 51, 52 com o carro dele depois da árvore, isso significa que ele não está mantendo a distância de segmento, está muito perto um do outro. Se o carro amarelo frear, acontece de bater. Então manter a distância de segmento, que é determinada pelo tempo, que é chamada de regra dos 2 segundos. Então a gente estuda também física nesse negócio, que fala comportamento subestressante, sobreestressante, força centrífuga. São as leis da física relacionadas ao ato de dirigir. Colisão com o veículo de trás. O que eu tenho que evitar para que isso não aconteça? Aqui, não parar bruscamente. Se você frear de uma vez só, o outro veículo bate aqui na traseira. Então eu preciso facilitar a ultrapassagem. Se eu estou dirigindo, olhei no retrovisor, tem alguém colado na retaguarda aqui, costa, deixa a passagem para ele. Definir o trajeto, sinalizar com antecedência. Sempre que eu for mudar de direção, eu tenho que dar seta antes. Eu não posso deixar para chegar em cima do lugar e já ligar a seta, não. Sinalizar com antecedência. E frente com frente. Isso também cai na prova falando: trata-se do acidente que mais provoca danos, sendo que poucos escapam ilesos. Colisão frente com frente. A velocidade dos dois somam, e aqui vocês reparem que a linha é contínua. Se a linha é amarela, é via de mão dupla. Se ela é contínua, está proibindo a ultrapassagem para os 2 sentidos. Se for duas contínuas, está reforçando o perigo da ultrapassagem. É um lugar em que é mais perigoso ainda. Então aqui só ultrapassar com segurança e onde for permitido, entrar nas curvas com velocidade moderada, reduzir antes da curva, respeitar os limites de velocidade da via e demais condições. Aqui é um dos acidentes mais violentos, pois a força do impacto corresponde à soma da velocidade dos 2 veículos. Quando falo o pior tipo de acidente, frente com frente.
Agora, quando vem falando assim, a maioria dos acidentes acontecem nos cruzamentos. Quais são os motivos? Nós vamos ver aqui, ó. Então tem que reduzir a velocidade, né, antes de transpor o cruzamento. Olhar para os dois lados, primeiro para a esquerda, porque se tiver alguém que for me atingir, vai ser quem está vindo aqui, ó, do lado esquerdo, né? Então ficar atento a isso. Aproximar-se com o pé no pedal de freio, né? Moto, o pé já vai estar na pedaleira, o pé já está meio que em cima do freio ali, né? Agora carro, eu já tenho que chegar no cruzamento, já vou chegando com o pé no jeito ali de estar freando. E aqui, ó, 1/3 dos acidentes acontecem nos cruzamentos. Então tem que ficar atento à velocidade. Colisão nas ultrapassagens. Aqui, faixa contínua, dupla, e a pessoa ultrapassando. E observar as condições, espaço, visibilidade, só ultrapassar em local permitido, manter distância lateral quando for ultrapassar, né? Aqui tem uma questão que fala assim, como é chamado um acidente que envolve apenas um veículo e do qual não se conhecem suas possíveis causas. É chamado de colisão misteriosa, porque ou a pessoa morre no local do acidente ou ela fica sem jeito de falar o que aconteceu. Isso é um mistério. Ninguém acredita que aconteceu desse carro aí, não. Envolve apenas um veículo, causas desconhecidas. Acidente grave, né? Então fala aqui, aí quando vier lá, como é chamado acidente que envolve apenas um veículo do qual não se conhecem suas possíveis causas? Misteriosa. Colisão com objeto fixo, quase sempre a culpa é exclusivamente do condutor, né? Causas como aí, falta de atenção, excesso de velocidade, né? Comum com pessoas dirigindo sob efeito de álcool ou desconcentrado ali, mexendo no telefone, alguma coisa assim. O trem é feio. Colisão com objeto fixo. Colisão com ciclistas, né? Nas rodovias, bicicletas vão circular pelo acostamento no mesmo sentido do trânsito, manter uma distância lateral aqui aos veículos, né? Respeitar essa distância de pelo menos 1,5 m. Mantém assim seu campo de visão, né? Lembrar aqui que os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. Então, quando eu for ultrapassar um ciclista, manter uma distância lateral de pelo menos 1,5 m, isso também pede em prova. Deixar de manter distância de segurança do ciclista é infração de natureza gravíssima, né? Tem que manter a distância. E os pedestres? Todos os veículos são responsáveis pela segurança do pedestre. Então eu tenho que dar sempre preferência aos pedestres, né? Ser educado, gentil, cortês com o pedestre. Respeitar a faixa de segurança. O pedestre também tem que contribuir, né? Só atravessar de faixa, esperar a sinalização dele ser liberada, né? Então aqui o pedestre tem que ficar atento, né? Usar a direção defensiva preventiva. Manobra de marcha ré, fala para evitar manobrar em marcha ré, não se aproximar de esquinas, né, utilizando a marcha ré. Cuidado com crianças, pequenos objetos, animais deitados debaixo do veículo, né, que para veículos de grande porte, só executar esse tipo de manobra com auxílio de um manobrista. Teve uma questão também na prova que estava falando assim, andar longos trechos em marcha ré, que infração que é isso? Infração grave, 5 pontos na carteira, né? Andar distância longa de marcha ré. Então é só para efetuar pequenas manobras. E o cuidado que eu tenho que ter aqui, os acidentes com motociclistas, né? Então eu preciso aumentar a distância de segmento, não disputar espaço com motociclista, né? De passagem, ficar atento aos retrovisores aqui, olhar com muita atenção antes de mudar de faixa, cuidado ao abrir a porta, não confiar só nos espelhos retrovisores. Lembrando que o espelho retrovisor da motocicleta, ele é chamado de convexo. Isso também pergunta de prova.
né, o tipo de lente do retrovisor nas motocicletas, convexo. Tem que ter isso aí, então ficar atento aos motociclistas. Cruzamento com linha férrea, que é chamada de passagem de nível. Então, se aparecer na prova suas lá essa frase, passagem de nível, se estiver fazendo um simulado e apareceu lá passagem de nível, é o cruzamento da linha férrea aqui com o veículo. Então, antes de transpor uma passagem de nível, tem as placas lá, né? Na placa tem lá, pare, olhe, escute. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados, não mudar a marcha durante a transposição da ferrovia. Veículo de grande porte, né, eu tenho que manter-se no campo de visão deles, respeitar a distância, e aqui eu tenho paciência, porque como o veículo é mais lento, né, e um veículo maior, não é toda hora que eu vou conseguir ultrapassar esse veículo. E aí eu tenho que ficar atrás ali, tendo atenção nos retrovisores dele. Quando você está atrás de um caminhão, você tem que estar conseguindo ver o retrovisor dele, que aí ele está te vendo. Se você não estiver vendo o retrovisor dele, ele não está te vendo. Então tem que ficar atento nas ultrapassagens. Abalroamento, o que é isso? É quando os veículos batem lateral com lateral. Por isso tem que respeitar a distância aqui, 1,5 metro. Executar conversões dentro da sua mão de direção, conversão e virar, né? Para convergir para a direita, você encosta mais à direita e faz menor espaço. Para a esquerda é mais aberto. Então redobrar a atenção, aproximar de cruzamentos, né? Então lembrar que quando fala de abalroamentos, é quando bate aí lateral com lateral. Percepção, reação mais frenagem é igual parada. Aqui, um carro andando a 80 km por hora, aí a pessoa, vamos supor que aqui na frente ela identificou um obstáculo. O caminhão freou aqui, ó, na frente dela. Na hora que ela viu isso, ela percebeu o tempo que ela leva para tirar o pé do acelerador e passar para o freio. O veículo percorre aqui, ó, 17 metros. Então eu estou dirigindo, acelerando. Na hora que eu vi o perigo lá, que eu tirei o pé do acelerador e passei para o freio, esse tempo que eu tiro esse pé daqui e passo para cá, né, do acelerador para o freio, o veículo anda aí 3/4 segundos, 17 metros a 80 km por hora. Depois aqui, ó, nessa faixinha vermelha, o cara já está com o pé no freio. Ele está firmando o pé no freio, o freio está trabalhando para o carro parar, o carro está andando, parou. 30 metros. Né? Então a 80 km por hora, depois que você pisa no freio, o veículo precisa de 30 metros para poder parar. Que é o tempo de frenagem aqui, ó, né, de 2 segundos. Quer dizer, esse carro precisou de 47 metros para parar. Imagina se atrás de uma carreta, 30 metros de distância da carreta, se ele frear. Vai entrar 17 metros para dentro dela. Não vai prestar, não. Tem que ficar atento que tem que manter distância. Frenagem de emergência. É aquela hora que você não estava esperando de frear. Né? Fala aqui para bloquear o corpo, firmar o pé esquerdo no canto aqui. Ó. A direção tem que estar em linha reta. Né? Frear fortemente aqui. O ideal é não precisar disso aqui não. O certo é usar a direção defensiva preventiva, né, para não precisar de assustar e ter que frear rapidamente. No caso de uma frenagem rápida, aqui, ó, só acionar a embreagem ao final da parada, né, quando eu vou parar o veículo, isso também vem em prova, é freio, embreagem ou embreagem, freio. É freio e embreagem. Passando por pontos de alagamento, o que eu tenho que fazer? Aqui, evitar. Mas vai ter situação que eu vou ter que passar, ué, por ponto de alagamento. Não mudar a marcha. Se acontecer de você mudar a marcha, o motor apagar ali, você está dentro da água, literalmente, né? Dentro da água. Então não mudar a marcha, né? Não passar por alagamentos cujo volume de água esteja acima da metade das rodas. Se está acima da metade das rodas, já está chegando no escapamento, né? Se a água tampar o escapamento, o motor apaga. Né, se acelera ali, ele não sai do lugar não. O motor apagar, está ilhado.
Vou engrenar a primeira marcha, acelerando para não entrar água. Passando por nuvens de fumaça, é a mesma situação de neblina, cerração, né? Evitar passar quando a fumaça estiver muito densa. Caso seja inevitável, acender os faróis, e é farol baixo, aqui que está o detalhe, né? Acenda os faróis baixos, fechar os vidros e passar devagar. Não parar dentro da nuvem de fumaça, porque você vai intoxicar com essa fumaceira aqui, ó. E não frear bruscamente, porque tem pouca visibilidade. Às vezes uma moto, um veículo mais rápido pode bater na traseira. Então, neblina, cerração, quando aparece lá, liga pisca-alerta, farol alto, tá tudo errado. No caso das motocicletas, quais são os fatores de risco que a pessoa corre? Mudança constante de faixa, né? As motos começam a costurar aqui, vai para a pista de lá, volta para a pista de cá, né? Velocidade incompatível com a segurança, ultrapassagem pela direita, né? O pessoal do carro não presta atenção no retrovisor da direita não, né? Então tomar cuidado com isso, né? Quando for transitar em corredores aqui de veículos é perigoso. Não respeitar a distância regulamentar de segurança, perder-se do campo de visão, né, dos demais condutores. Por isso que moto farol aceso dia e noite, para poder chamar a atenção do pessoal do veículo. O espelho da motocicleta, isso aqui também cai na prova banal, né? Então, para motociclista, o retrovisor é o convexo. O convexo aqui, ele aumenta o campo de visão, diminui o objeto refletido. Então a imagem refletida mostrada aqui, ó, né, parece que está mais longe do que realmente está. Então, quando perguntar lá, o espelho convexo é obrigatório nas motocicletas. Ele aumenta o campo de visão e distancia a imagem, porque moto, como o retrovisor é muito perto um do outro, né, para você conseguir enxergar mais lá atrás, tem que ser o espelho convexo. Não substituir o espelho convexo aqui, o original. O pessoal põe aqui esse pequenininho em cima, né, alterando a característica. Não pode. Ao deparar com um obstáculo, o que fazer? Fala para erguer-se do assento para poder a moto passar e você não transferir o impacto para a coluna e não acontecer de cair. Então, sendo inevitável o confronto com o obstáculo, né, com o objeto lá, o que eu faço? Mantenha a motocicleta em linha reta, erguer-se do assento e flexione pernas e cotovelos. Isso aí o pessoal já faz quando quer passar em quebra-mola, a pessoa não quer reduzir a velocidade, vê o quebra-mola, a pessoa fica em pé na moto, né? Se levanta do banco e a moto já passa. Não frear nem acelerar, é perigoso cair. O que para a moto? É o freio da frente ou o freio de trás? Os dois, né? Mas o que segura a moto é o freio da frente. Aqui, ó, 70% da capacidade de frenagem está no freio da frente. Aqui, a 50 km por hora, se a pessoa usa o dianteiro e o traseiro, a moto para com 18 metros. Se você usa só o dianteiro, 24 metros. Só o traseiro, a moto vai embora toda a vida. Então, certo, 70% da capacidade de frenagem na frente e 30% no pedal, né, para segurar a moto. Aí tem gente que fala assim, mas se apertar o freio da frente a gente cai, é porque a pessoa aperta de uma vez só. Tem que pôr a mão na manete aqui e vir trazendo, né, a moto vai parar. Apertar de uma vez só. Então, nos cruzamentos fala que eu tenho que aproximar, por isso que fala para olhar primeiro para a esquerda. Então, quando eu chegar de moto aqui, na hora que eu avançar aqui, ó, aqui, ó, quem está vindo à minha esquerda, que é perigoso me atingir, ó, quem está vindo à direita está passando do outro lado lá, ó. Então, por isso, cheguei aqui, eu tenho que olhar primeiro aqui, ó. Olha lá, reduzir a velocidade, fique com os freios em posição de acionamento, no jeito ali de você já, né, frear. Aqui, ó, olhe primeiro para a esquerda. A diversidade de climas aqui, ó, esteja preparado para situações como chuva, frio,
né? A viseira tem que estar bom em estado de conservação. Aí vem falando utilizar esse vestuário aí, né? Não é obrigatório não, mas uma capa de chuva tem que ter, né? Casa de chuva, viseira. Pilotando à noite, aqui, o certificado de que a motocicleta está com a parte elétrica funcionando, né? A viseira tem que estar limpa, viseira embaçada também, viseira riscada atrapalha demais, né? Na direção do veículo. Aí fala de novo aqui, ó, diminuir o ofuscamento, orientar-se pela linha direita, né? A linha de borda aqui, aquela linha do acostamento, não olhar diretamente no facho de luz. E o passageiro que estiver na garupa da moto aqui, ele tem que auxiliar o condutor, coitado. Ele tem que ajudar o condutor, né? Porque tem passageiro que a pessoa, quando você tomba a moto para a direita, a pessoa puxa para a esquerda, né? Teve uma aula que falando isso aí, a pessoa então, né, atrapalha. Aí aqui, ó, transportar menor de 10 anos na motoca é infração gravíssima. Né, da multa, infração gravíssima, transportar criança menor de 10 anos na garupa da motoca. Pode não. Ah lá, dirigindo sob efeito de álcool, droga, entorpecentes, também atrapalha, né? Dirigir. E é infração. Né? Então aqui, ó, se existe alguma maneira de tirar proveito de um acidente de trânsito, né, saber como agir para evitar que ele se repita. Dê sempre preferência à vida. Então aqui, gentileza gera gentileza. Vocês estão ligados nisso aí? Se o cara for Deixa eu ver se já vai dar tempo aqui de fechar. Então tem que ficar atento aqui. Deixa eu ver se já dá para fechar. Pegar o soco.